O relógio marcava 5h30 da manhã, e a cidade ainda estava envolta na quietude da madrugada. Apenas alguns raios de luz começavam a despontar no horizonte, criando um suave brilho dourado nas ruas vazias. Miguel, um jovem de 19 anos, já estava de pé há horas. Como de costume, vestia seu agasalho esportivo azul marinho, com detalhes em branco, e carregava uma mochila simples nas costas, contendo tudo o que precisava para mais um dia de treino. Seu corpo atlético, moldado por anos de dedicação à natação, movia-se com leveza e determinação pelas calçadas frias. Enquanto caminhava, Miguel pensava no que o futuro lhe reservava. Ele havia sido recentemente selecionado para a equipe olímpica de natação, um sonho que vinha cultivando desde criança. Lembrou-se dos inúmeros dias em que acordava antes do amanhecer, sacrificando momentos de lazer e convivência para se dedicar aos treinos. Mas não havia arrependimento, apenas gratidão por cada momento de esforço. Ele sabia que, para alcançar o topo, era necessário muito mais do que talento, era preciso uma determinação inabalável. Seus pensamentos foram interrompidos quando ele se aproximou da faixa de pedestres, que cruzava uma avenida larga e deserta. O silêncio ao redor era profundo, e a única luz vinha dos postes de rua, que projetavam sombras longas e sombrias no asfalto. Miguel parou por um instante, ajustando a alça da mochila enquanto observava a rua vazia. Ele respirou fundo, sentindo o ar fresco encher seus pulmões, e deu o primeiro passo na faixa de pedestres. Ao longe, porém, algo inesperado e trágico estava para acontecer. Um carro preto, de modelo esportivo e imponente, avançava em alta velocidade, quebrando a tranquilidade da manhã. No volante, Alex, um jovem de 18 anos, lutava para manter os olhos abertos e as mãos firmes no volante. A noite anterior havia sido um borrão de festas, bebidas e decisões ruins. Ele usava uma camisa de grife amarrotada e uma jaqueta de couro que combinava com sua atitude arrogante e despreocupada. Ao seu lado, outros 3 jovens, igualmente alterados pelo álcool, riam e conversavam alto, alheios ao perigo iminente. Alex, com os olhos semicerrados e a mente nevoada, não percebeu o sinal vermelho à sua frente, nem a figura solitária que atravessava a rua. O som dos pneus cantando no asfalto rompeu o silêncio da madrugada, mas foi tarde demais. O impacto foi brutal. Miguel foi arremessado para o chão, sua mochila voando para longe. O mundo, que minutos antes estava calmo e promissor, transformou-se em uma cena de caos e desespero. O corpo de Miguel ficou imóvel na faixa de pedestres, o silêncio quebrado apenas pelos gritos dos passageiros no carro de Alex. O carro preto parou abruptamente alguns metros adiante. Dentro do veículo, o clima de festa se dissolveu em pânico absoluto. Alex, ainda atordoado pelo álcool e pela adrenalina, olhou pelo retrovisor e viu o corpo de Miguel no chão. Seu coração disparou, e um frio mortal percorreu sua espinha. Ele sabia que havia cometido um erro terrível, e seu instinto imediato foi fugir. Tenho que sair daqui, pensou, as mãos trêmulas agarrando o volante com força. Mas antes que pudesse colocar o carro em movimento, uma das passageiras, Clara, uma jovem de 17 anos com longos cabelos loiros e expressão de choque, gritou desesperada. Pelo amor de Deus, Alex, você precisa ajudar aquele rapaz. Nós não podemos simplesmente ir embora. Sua voz era uma mistura de medo e desespero, ecoando no carro como um apelo à consciência de todos ali. Clara, que até então participava das festas com a mesma despreocupação de Alex e seus amigos, sentiu algo se romper dentro de si. A visão de Miguel, caído e imóvel na rua, trouxe à tona memórias dolorosas de seu próprio irmão, que havia falecido em um acidente de carro anos antes. Naquele momento, o álcool em seu sistema parecia evaporar, substituído por uma urgência avassaladora de salvar aquela vida. Alex, ainda hesitante, olhou para Clara. A culpa e o medo de ser preso o paralisavam, mas algo na expressão desesperada da garota o fez ceder. Ele desligou o carro e, com os passos vacilantes, desceu. Seus amigos o seguiram, sem saber exatamente o que fazer, mas conscientes de que a situação estava além do que poderiam controlar. Quando Alex se aproximou de Miguel, sentiu as pernas fraquejarem. A cena era devastadora. O sangue escorria de um corte profundo na testa de Miguel, formando uma pequena poça no asfalto. As pernas do atleta estavam em posições antinaturais, quebradas em vários lugares, e um de seus braços estava torcido de forma grotesca. Mas o que mais impactou Alex foi a expressão no rosto de Miguel. Mesmo inconsciente, havia uma serenidade ali, como se, em algum nível, Miguel tivesse aceitado o que estava acontecendo. Clara ajoelhou-se ao lado de Miguel,
tocando-lhe suavemente o ombro. Vai ficar tudo bem, sussurrou, mais para si mesma do que para ele. Ela sabia que precisava chamar uma ambulância, mas suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular. Finalmente, depois de alguns segundos que pareceram eternidades, ela conseguiu discar o número de emergência e explicar a situação. Enquanto isso, Alex ficou de pé, paralisado. Ele olhava fixamente para o corpo de Miguel, uma mistura de emoções o invadindo. Sentiu uma onda de remorso tão intensa que mal conseguia respirar. Hannah Valentina, se esteve presente, veria uma densa aura de culpa e desespero envolvendo Alex, uma energia escura que parecia consumir o pouco de luz que restava em seu espírito. O jovem, até então acostumado a uma vida de excessos e irresponsabilidades, de repente se viu frente a frente com as consequências de seus atos. Era como se toda a sua vida estivesse desmoronando diante de seus olhos. A sirene da ambulância ecoou ao longe, trazendo consigo um som de esperança misturado com medo. Os segundos pareciam se arrastar enquanto todos aguardavam, imersos em um silêncio pesado e carregado de tensão. A luz azul piscando da ambulância iluminou a rua, criando um contraste surreal com a escuridão da madrugada. Os paramédicos chegaram rapidamente, assumindo o controle da situação com eficiência. Eles colocaram Miguel em uma maca, estabilizando seu corpo com o máximo de cuidado. Alex observava a cena, sentindo o chão sumir sob seus pés. Ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. A presença de Clara ao lado de Miguel, com lágrimas nos olhos e a mão ainda sobre o ombro do jovem, era uma cena carregada de emoção. Ela se sentia impotente, mas determinada a fazer o que estivesse ao seu alcance. Você vai ficar bem, repetia, enquanto via a maca ser levantada e colocada na ambulância. E assim, as duas vidas, de Miguel e Alex, estavam para sempre entrelaçadas por aquele momento fatídico. O palco estava montado para o desenrolar dos eventos que viriam a seguir. O impacto do acidente não só transformaria a vida de Miguel e Alex, mas também teria repercussões devastadoras para as famílias envolvidas, para a comunidade local e para a carreira do juiz, pai de Alex. A narrativa estava apenas começando, e as cenas futuras revelariam as complexidades emocionais e as decisões difíceis que cada personagem teria que enfrentar. Se você está gostando do vídeo, aproveite e deixe o seu like, e se inscreva. A ambulância partiu rapidamente, levando Miguel para o hospital mais próximo. Dentro do veículo, os paramédicos trabalhavam incansavelmente para estabilizar o jovem. O som monótono dos aparelhos monitorando seus sinais vitais preenchia o ambiente, criando uma atmosfera tensa. As ruas desertas pareciam ecoar a gravidade da situação, e cada curva tomada pela ambulância era um lembrete da delicada linha entre a vida e a morte. No entanto, na rua onde tudo aconteceu, o cenário era bem diferente. Alex, ainda paralisado pelo choque, observava os paramédicos se afastarem. Sua mente estava em uma confusão de pensamentos. Ele não conseguia processar completamente o que havia acontecido, mas sabia, em algum lugar dentro de si, que havia cruzado uma linha irreversível. Clara permaneceu ao seu lado, a expressão ainda marcada pelo horror do que acabará de testemunhar. Ela sentia uma mistura de pena e raiva por Alex. Pena porque sabia que ele não era uma má pessoa, apenas um jovem perdido, e raiva porque sua imprudência havia causado tanto sofrimento. Enquanto tentava reunir seus pensamentos, Clara olhou para Alex, que parecia ainda mais devastado do que ela imaginava. Alex, precisamos ir à polícia, disse ela, com a voz embargada mais firme. Você não pode fugir disso. Miguel precisa que você faça a coisa certa agora. Alex não respondeu de imediato. Ele olhou para as mãos trêmulas, ainda manchadas com vestígios de sangue. Sentiu um aperto no peito, como se o ar estivesse sendo sugado para fora de seus pulmões. As palavras de Clara pairavam no ar, insistentes, exigindo uma resposta. Eu não sei o que fazer, sussurrou Alex, com a voz rouca, quase imperceptível. Ele estava preso em um ciclo de culpa e desespero que parecia não ter fim. Seu olhar perdido encontrou o de Clara, que enxergou a dor crua em seus olhos. Foi nesse momento que ela percebeu que Alex não era apenas o culpado, ele era também uma vítima de suas próprias escolhas, do ambiente tóxico em que cresceu e da ausência de uma estrutura emocional que o guiasse. Clara respirou fundo, tentando manter a calma. A energia ao redor deles estava pesada, carregada de medo, culpa e incerteza. Se Hannah Valentina estivesse ali, veria a aura densa e escura que os envolvia, uma mistura de tons opacos de cinza e marrom, sinais de uma profunda dor emocional e arrependimento.
Essas energias não só afetavam Alex, mas também Clara, que sentia o peso das circunstâncias como uma carga insuportável. Vamos. Vou te acompanhar até a polícia, disse Clara, com uma determinação inesperada. Ela sabia que, apesar do que Alex tinha feito, ele precisava enfrentar as consequências de seus atos. Havia algo em sua postura, uma espécie de firmeza que ele nunca tinha visto nela antes, que fez com que Alex concordasse com um aceno sutil. Ele sabia que não tinha outra escolha. Com passos lentos e incertos, os dois caminharam na direção da viatura policial estacionada próximo ao local do acidente. Os amigos de Alex, que até então estavam calados, observavam a cena com expressões carregadas de ansiedade e medo. A noite que começou com risos e despreocupação havia se transformado em um pesadelo do qual eles não podiam escapar. Ao chegar na viatura, um dos policiais, um homem de meia idade com rosto severo, observou Alex com uma mistura de desaprovação e cansaço. Ele tinha visto situações como aquela antes, jovens que tomavam decisões ruins e acabavam pagando um preço alto demais por isso. Senhor, você é o responsável pelo acidente? Perguntou o policial, com a voz firme, mas não agressiva. Ele já sabia a resposta, mas queria ouvir de Alex. O jovem hesitou por um momento antes de responder, o peso de suas palavras refletido em sua expressão abatida. Sim, fui eu, respondeu Alex, a voz trêmula mais decidida. Ele sabia que, a partir daquele momento, sua vida nunca mais seria a mesma. A confissão saiu com dificuldade, como se cada palavra fosse um peso adicional sobre seus ombros. Clara, que estava ao lado dele, sentiu um alívio misturado com tristeza. Ela sabia que aquela era a única coisa certa a se fazer, mas isso não tornava a situação menos dolorosa. Ela podia sentir a energia ao redor deles mudar, uma leve clareza começando a surgir no meio da escuridão, como se a aceitação da responsabilidade por parte de Alex fosse o primeiro passo para algum tipo de redenção. O policial assentiu, anotando as informações em seu caderno. Ele olhou para Alex, percebendo a vulnerabilidade no jovem. Havia algo de trágico na cena, em um jovem promissor que havia arruinado sua vida com uma única decisão errada. Mas o policial sabia que não podia permitir que a empatia nublasse seu julgamento. Alex havia cometido um crime, e precisava enfrentar as consequências. Você precisa vir conosco para a delegacia, disse o policial, gesticulando para que Alex entrasse na viatura. Sem resistência, Alex obedeceu. Ele sabia que estava entregando seu futuro nas mãos da justiça, e por mais doloroso que fosse, era o que ele merecia. Clara o acompanhou até a viatura, seus olhos cheios de preocupação e tristeza. Ela sentia uma mistura de emoções, compaixão por Alex, tristeza por Miguel e uma profunda sensação de impotência. Nada do que fizesse poderia desfazer o que havia acontecido, mas ela sabia que estava fazendo o que era certo. Enquanto Alex era levado, a rua voltou ao seu estado de calma aparente, mas o impacto daquele momento ecoaria por muito tempo na vida de todos os envolvidos. As energias de culpa, arrependimento e medo que haviam impregnado o ar naquela madrugada agora começavam a se dissipar, mas as cicatrizes emocionais que deixaram seriam difíceis de curar. Na delegacia, Alex seria confrontado com as consequências de suas ações, enquanto Miguel, no hospital, lutaria por sua recuperação, enfrentando os desafios físicos e emocionais que aquele acidente trouxe. E assim, o destino de ambos estava selado, ligado por um trágico evento que transformaria para sempre suas vidas. O relógio na parede da delegacia marcava 6h45 da manhã. A sala estava iluminada por luzes frias e brancas, que ressaltavam o cansaço nos rostos dos policiais de plantão. Havia uma tensão no ar, a energia do local era pesada, carregada de ansiedade e incertezas. Naquela noite, a delegacia havia se tornado o palco de um drama que estava prestes a ganhar repercussão nacional. Alex estava sentado em um banco de madeira, a cabeça baixa e as mãos entrelaçadas nos joelhos. A imagem de Miguel caído na rua ainda estava gravada em sua mente, assombrando-o com cada piscada. Ele sentia o peso do mundo em seus ombros, e pela primeira vez em sua vida, estava verdadeiramente consciente das consequências de seus atos. A energia ao seu redor era densa, uma mistura de culpa, arrependimento e medo. Se Hannah estivesse ali, veria uma aura opaca, quase sem cor, refletindo o estado de espírito de Alex, um jovem que havia perdido o controle e agora estava à mercê do destino. Enquanto aguardava, a porta da delegacia se abriu com força, revelando uma mulher elegante, mas visivelmente desesperada. Era Helena, a mãe de Alex. Ela vestia um casaco caro de lã, os cabelos perfeitamente penteados, mas a expressão em seu rosto traía o pânico que ela sentia.
Helena sempre soube como manipular as situações a seu favor, usando sua beleza e charme para conseguir o que queria, mas naquela manhã, tudo isso parecia inútil diante da gravidade do que estava acontecendo. "Onde está meu filho?" perguntou Helena, com a voz trêmula, mas ainda tentando manter a compostura. Ela olhou ao redor da sala, e quando viu Alex sentado no banco, correu até ele. "Alex! Meu Deus, o que aconteceu?" exclamou, ajoelhando-se diante dele. Helena estava apavorada, mas não pelos motivos certos. Ela não se preocupava tanto com o estado mental ou emocional do filho, mas sim com as implicações sociais e legais da situação. Alex levantou os olhos lentamente para a mãe, e o que ela viu a fez recuar um pouco. O olhar de Alex estava vazio, desprovido de vida, como se toda a luz que costumava brilhar em seus olhos tivesse se apagado. Ele não disse nada, apenas deixou que o silêncio falasse por ele. Helena se levantou rapidamente e foi até o balcão da recepção, onde um policial mais velho, com ar cansado, estava revisando alguns papéis. "Eu sou Helena, esposa do juiz Álvaro", disse ela, com um tom que misturava urgência e autoridade. "Meu filho está envolvido em um mal-entendido. Preciso que ele seja liberado imediatamente." O policial levantou os olhos lentamente e avaliou com uma expressão impassível. Ele já tinha lidado com pessoas como ela antes, acostumadas a obter tudo o que queriam sem muita resistência. "Senhora, seu filho foi responsável por um acidente grave. Um jovem foi atropelado, e a situação é bastante séria. Não podemos simplesmente liberar seu filho", respondeu ele, com um tom profissional, mas firme. Helena não estava acostumada a ser desafiada, especialmente em situações onde ela acreditava que sua posição social a protegeria. Ela se aproximou ainda mais do balcão, tentando usar seu charme habitual, mas o policial não se deixou abalar. "Ouça bem", disse ela, baixando a voz, mas com uma intensidade que denunciava sua determinação. "Meu marido é um dos juízes mais influentes deste país. Você sabe o que isso significa, não é? Podemos resolver isso discretamente. Eu tenho certeza de que não precisamos tornar este incidente público." O policial franziu a testa e cruzou os braços, completamente imune às tentativas de manipulação de Helena. "Senhora, estou ciente de quem é seu marido, mas isso não muda nada. Seu filho cometeu um crime, e a justiça seguirá seu curso", afirmou ele, em um tom finalizador. Helena sentiu uma onda de desespero tomando conta de si. Acostumada a manipular situações e pessoas, ela não conseguia acreditar que estava perdendo o controle dessa maneira. Com um olhar de fúria disfarçada, ela se virou, tentando manter a cabeça erguida, mas seu mundo estava desmoronando ao redor. Ela saiu da delegacia, as pernas tremendo sob o peso da realidade que se impunha. Na calçada, a manhã já começava a ganhar vida, com pessoas iniciando suas rotinas diárias. Mas para Helena, tudo parecia girar em câmera lenta. Ela sabia que precisava fazer algo, a qualquer coisa, para proteger Alex, principalmente, proteger a imagem que havia construído durante tantos anos. Enquanto caminhava em direção ao carro, estacionado a poucos metros dali, Helena se lembrou de como sua vida tinha sido planejada meticulosamente. Desde jovem, seu objetivo era garantir uma vida de luxo e status. Ela sempre acreditou que o dinheiro e o poder podiam comprar tudo, inclusive a felicidade. Mas, naquele momento, enquanto enfrentava a dura realidade de ver seu filho atrás das grades, a ilusão que ela havia criado estava se despedaçando. Do lado de fora da delegacia, a energia de Helena era caótica, um turbilhão de medo, raiva e negação. Se Hannah estivesse ali, veria um campo energético cheio de fissuras, quase como se a aura de Helena estivesse se fragmentando sob a pressão. As cores escuras, como o roxo da raiva e o preto do desespero, dominavam sua aura, revelando a batalha interna que ela travava consigo mesma. Sem perder tempo, Helena pegou o celular e ligou para o marido. A voz dele, sempre calma e controlada, foi um breve alívio para ela, mas o que ele disse a seguir a deixou ainda mais desesperada. "Helena, estou no meio de uma votação crucial no Congresso. Não posso simplesmente abandonar tudo agora", disse o juiz Álvaro, com um tom sério, mas contido. "Eu vou enviar um advogado para lidar com isso. Mantenha calma e não faça nada que possa piorar a situação." "Álvaro, você não entende. Eles estão tratando Alex como um criminoso comum. Nós precisamos agir agora, antes que isso vaze para a imprensa", respondeu Helena, sua voz elevando-se em desespero. "Helena, nós já estamos na mídia", respondeu Álvaro com frieza. "Preciso que você mantenha a compostura.
Confie no advogado que estou enviando. Helena desligou o telefone com mãos trêmulas. Ela sabia que seu marido estava certo em não querer expor ainda mais a situação, mas a ideia de perder o controle a deixava aterrorizada. Ela olhou em volta e, pela primeira vez, percebeu que algumas pessoas na rua estavam observando com curiosidade. O pânico cresceu em seu peito. A última coisa que ela precisava era ser vista em um momento de fraqueza. Ela entrou no carro e fechou a porta com força. O silêncio do interior do veículo ofereceu um breve alívio do caos lá fora, mas dentro dela, as emoções estavam à beira de um colapso. Helena respirou fundo e tentou pensar racionalmente. Ela sabia que precisava encontrar uma maneira de controlar a situação, mas cada passo que dava parecia levá-la mais fundo em um poço sem fundo. De repente, ela lembrou-se do chefe de polícia, que havia se mostrado firme na delegacia. Se não conseguia influenciar os policiais diretamente, talvez pudesse usar outras táticas. A ideia de suborno passou por sua mente, mas ela sabia que isso poderia piorar as coisas. Mas Helena estava desesperada, e o desespero muitas vezes leva a decisões precipitadas. Ela voltou para a delegacia, mas dessa vez, ficou do lado de fora, observando o movimento. Era uma manhã comum para a maioria das pessoas, mas para Helena, era o início de um pesadelo. Quando o chefe de polícia apareceu na porta da delegacia, ela agiu rapidamente. Por favor, senhor, começou Helena, tentando soar calma. Sei que tudo isso é um mal-entendido. Meu filho não é um criminoso, ele é apenas um jovem que cometeu um erro. O chefe de polícia olhou com cautela, ciente de que estava prestes a enfrentar uma tentativa de manipulação. Senhora, entendo sua preocupação, mas seu filho causou um acidente grave. Vamos lidar com isso de acordo com a lei, respondeu ele, cortando qualquer tentativa de negociação. Helena sentiu-se encurralada. Sua mente estava a mil, buscando uma saída. Ela sabia que não poderia simplesmente aceitar aquela situação, mas cada caminho que pensava parecia bloqueado. Então, em um momento de desespero, ela tentou uma abordagem diferente. Sei que a lei deve ser cumprida, disse ela, medindo cada palavra. Mas, com todo o respeito, talvez haja uma maneira de resolver isso discretamente. O chefe de polícia franziu a testa, percebendo a insinuação por trás das palavras dela. Ele respirou fundo, tentando manter a paciência. Senhora, sugiro que você pare por aqui, disse ele, com firmeza. Qualquer tentativa de influenciar o caso de maneira inadequada pode ter consequências muito sérias. Helena sentiu o chão se abrir sob seus pés. Pela primeira vez, a realidade estava se impondo sobre ela, e não havia nada que pudesse fazer para escapar. Ela se afastou lentamente, sentindo-se derrotada. A ideia de que seu status e riqueza não a protegeriam dessa vez era mais do que ela podia suportar. Enquanto caminhava pela rua, em direção ao carro, Helena sentiu um vazio se abrir dentro de si. Tudo o que ela havia construído, toda a sua vida, parecia estar desmoronando. Dentro do carro, as lágrimas finalmente começaram a cair. A máscara de controle que ela usava há tanto tempo estava se quebrando, e o que restava era uma mulher assustada, sozinha, enfrentando um pesadelo que ela nunca imaginou possível. Enquanto isso, na delegacia, Alex era levado para uma sala de interrogatório. O som das portas se fechando atrás dele soou como o toque final de uma liberdade que ele não sabia valorizar até aquele momento. Ele sabia que, a partir dali, tudo seria diferente. As escolhas que fez na madrugada anterior estavam se revelando catastróficas, não apenas para ele, mas para todos ao seu redor. O dom de Hannah poderia captar o desespero que pairava no ar, as energias escuras que rodeavam Helena e Alex. Ela veria a aura fragmentada de Helena, consumida pelo medo e pela culpa, enquanto a de Alex oscilava entre a escuridão do arrependimento e o vazio da incerteza. O que esses dois personagens não sabiam era que estavam prestes a enfrentar uma longa e dolorosa jornada de autodescoberta e redenção ou destruição. A história estava longe de terminar, e as próximas cenas trariam mais revelações e desafios para todos os envolvidos. O hospital estava mergulhado em uma atmosfera pesada, com o som constante de máquinas e o sussurro de passos apressados pelos corredores. Dentro da sala de espera da UTI, os pais de Miguel, Dr. Álvaro e Dr. Helena, estavam sentados em silêncio. As paredes brancas e frias do hospital pareciam refletir a angústia que eles sentiam. Ambos eram médicos renomados, acostumados a lidar com situações de vida ou morte, mas nada os preparou para ver seu próprio filho em uma maca, lutando para sobreviver.
Dr. Álvaro, um homem alto, de cabelos grisalhos e expressão sempre serena, mantinha as mãos entrelaçadas no colo, tentando controlar a tensão que crescia dentro de si. Ao seu lado, Helena, uma mulher de porte elegante e olhos que normalmente brilhavam com confiança, estava desmoronando. Seus olhos estavam vermelhos, e suas mãos tremiam ligeiramente enquanto tentava segurar as lágrimas. Álvaro, como isso pôde acontecer com nosso Miguel? Sussurrou Helena, sua voz quebrada pela dor. Ela olhou para o marido, esperando encontrar nele alguma resposta que pudesse aliviar seu sofrimento. Álvaro respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Ele sempre foi a rocha da família, o pilar de estabilidade e segurança, mas naquele momento, sentia-se tão impotente quanto a esposa. Helena, não sei, respondeu ele, finalmente, sua voz suave, mas carregada de preocupação. Miguel é um jovem tão responsável. Nunca pensei que algo assim pudesse acontecer. Helena balançou a cabeça, incapaz de aceitar a realidade. Ele estava apenas indo treinar, como faz todas as manhãs. Por que ele? Ele é tão jovem, tem uma vida inteira pela frente. Álvaro não tinha respostas. Ele sabia que, como médicos, ambos estavam cientes da imprevisibilidade da vida, mas nada os preparou para isso. Enquanto olhava para a porta da UTI, esperando por qualquer notícia dos médicos que estavam cuidando de Miguel, ele se permitiu um momento de vulnerabilidade. Miguel é forte, Helena. Ele vai superar isso, disse Álvaro, tentando manter a voz firme. Mas temos que estar preparados para o que vem depois. O que aconteceu com ele, e isso vai mudar nossas vidas para sempre. Helena apertou os lábios, tentando conter as lágrimas. Ela sabia que o marido estava certo. Miguel sempre foi um jovem brilhante, determinado e cheio de sonhos, mas o acidente havia destruído tudo. Ela não conseguia imaginar como seria a vida de seu filho a partir de agora, sem a natação, sem os planos para os Jogos Olímpicos. A dor que ela sentia não era apenas pela possibilidade de perder Miguel, mas pela perda dos sonhos que ele havia cultivado com tanto esforço. O silêncio na sala de espera era opressor, cada segundo passando como uma eternidade. Quando a porta da UTI finalmente se abriu, ambos se levantaram, os olhos fixos no médico que saía. Ele se aproximou com um olhar sério, mas não desesperador. Doutor Álvaro, doutor Helena, começou ele, com um tom calmo. Miguel está estável. As fraturas são graves, mas conseguimos estabilizar as pernas e o braço. Ele vai precisar de uma longa recuperação, e talvez nunca mais possa competir. Mas ele está fora de perigo. Helena sentiu um alívio misturado com dor. Saber que seu filho estava vivo era um alívio, mas a perspectiva de ele nunca mais poder realizar seu sonho era devastadora. Ela se virou para o marido, que a abraçou com firmeza. Não havia palavras que pudessem expressar o que estavam sentindo, mas naquele momento, eles sabiam que precisavam ser fortes, por Miguel e por si mesmos. Local: um café aconchegante no centro da cidade, alguns dias depois do acidente. O café era um refúgio acolhedor no meio do caos da cidade. A luz suave que entrava pelas grandes janelas criava um ambiente tranquilo, quase sereno, contrastando com a agitação do lado de fora. O cheiro de café fresco e doces recém-assados preenchia o ar, criando uma atmosfera que convidava à reflexão e ao relaxamento. Hannah Valentina entrou no café com passos leves, mas sua mente estava cheia de pensamentos turbulentos. Desde o acidente de Miguel, a cidade inteira parecia estar imersa em uma energia densa e negativa. Cada conversa, cada olhar, parecia carregar um julgamento silencioso, uma crítica velada sobre os envolvidos no trágico evento. Hannah, sensível às energias que a cercavam, sentia-se sobrecarregada por essas vibrações e decidiu que precisava de um momento para se reequilibrar. Escolheu uma mesa perto da janela, onde poderia observar o movimento das pessoas na rua sem ser perturbada. Tirou da bolsa seu diário de viagem, um companheiro constante em suas reflexões, e o colocou sobre a mesa. Mas, antes que pudesse abrir o diário, seu olhar foi atraído para a televisão no canto do café, que transmitia as últimas notícias sobre o acidente de Miguel. As imagens na tela mostravam a mãe de Alex, Helena, em frente à delegacia, gritando e gesticulando de forma desesperada. Era uma cena caótica, capturada por várias câmeras de celulares, e agora estava sendo transmitida para toda a cidade. Helena estava fora de si, tentando usar a influência do marido para libertar Alex da delegacia, sem se importar com as consequências de suas ações. As palavras que ela proferia, as ameaças que fazia,
Tudo era impregnado de uma energia negativa tão densa que Hannah quase podia sentir o ar ao seu redor se tornar mais pesado. Os comentadores na TV não poupavam palavras duras. Falavam com um tom de superioridade, julgando e condenando Helena e Alec sem hesitação. Hannah sentiu a energia do julgamento, crítica e condenação preencher o ambiente do café. Era como uma névoa escura, envenenando o ar e afetando todos os que estavam ao redor, inclusive ela mesma. A televisão parecia amplificar essas vibrações, transmitindo-as para as pessoas que assistiam, sem que elas se dessem conta do impacto negativo que isso tinha em suas próprias energias. Hannah fechou os olhos por um momento, respirando fundo, tentando se desconectar daquela energia densa. Ela sabia que precisava proteger seu próprio campo energético, mas também sabia que não podia ignorar o que estava acontecendo ao seu redor. Como alguém que era capaz de ver e sentir as energias das pessoas e dos ambientes, Hannah entendia a importância de manter a mente e o coração em equilíbrio, mesmo diante de situações como aquela. Enquanto tentava se reequilibrar, uma conversa na mesa ao lado chamou sua atenção. 4 mulheres elegantes estavam sentadas, todas claramente da mesma faixa etária das mães de Miguel e Alex. Elas falavam com vozes baixas, mas a proximidade da mesa permitia que Hannah escutasse cada palavra com clareza. Aquela Helena sempre foi uma mulher ambiciosa e manipuladora, dizia uma delas, com um tom de desdém. Sempre esteve mais preocupada com o dinheiro e o status do que com a família. Não é surpresa que o filho tenha seguido o mesmo caminho. As outras mulheres concordaram, incentivadas pelos comentários negativos que vinham da televisão. A energia negativa começou a se intensificar ao redor delas, como se suas palavras estivessem alimentando uma chama que crescia cada vez mais. Hannah sentiu a necessidade de intervir, mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, uma das mulheres na mesa, Bárbara, falou com uma calma impressionante. Bárbara tinha uma energia diferente das outras, uma luz interior que irradiava paz e sabedoria. Hannah percebeu que Bárbara estava tentando mudar o curso da conversa, mas de uma maneira sutil e inteligente. Vocês já perceberam como é fácil culpar o dinheiro? Perguntou Bárbara, com um sorriso leve. Mas, na verdade, o dinheiro não tem poder sobre nós, a menos que permitamos. Ele é apenas uma ferramenta, e como qualquer ferramenta, pode ser usada para o bem ou para o mal, dependendo de quem a utiliza. As outras mulheres se entreolharam, ligeiramente confusas pela mudança de assunto, mas Bárbara continuou, sua voz calma, mas firme. Lembro-me de como a Helena sempre foi obcecada por ter mais, por parecer mais. Mas o dinheiro não corrompeu Helena. Ela já tinha essas características dentro de si. O dinheiro apenas amplificou o que já estava lá. Hannah observava a cena com atenção, impressionada pela forma como Bárbara estava lidando com a situação. Ela podia ver a energia ao redor das mulheres começar a mudar, as cores escuras de julgamento e crítica começavam a clarear, substituídas por tons mais suaves de reflexão e compreensão. E o que dizer de nós? Continuou Bárbara, com um tom divertido. Nós todas aqui amamos nossas viagens de luxo, não é? Mas isso nos torna mais pessoas? Claro que não. O que importa é o que fazemos com o que temos e como escolhemos viver nossas vidas. As outras mulheres começaram a rir, um riso leve que parecia dissolver a tensão no ar. Até mesmo Hannah se pegou sorrindo, sentindo a mudança positiva na energia do ambiente. Bárbara havia conseguido transformar a atmosfera do café com suas palavras, afastando as vibrações negativas e trazendo uma nova perspectiva para a conversa. Eu sempre digo, continuou Bárbara, ainda com aquele sorriso sereno, que o que realmente corrompe não é o dinheiro, mas a falta de valores, de princípios. E talvez, se nós realmente queremos fazer algo bom, devemos começar a olhar para nós mesmas, para o que podemos fazer para ajudar aqueles que estão sofrendo. Hannah sentiu uma onda de gratidão por estar ali naquele momento. A sabedoria de Bárbara era exatamente o que ela precisava ouvir. Quando a conversa na mesa começou a mudar para assuntos mais leves, férias, compras e risadas, Hannah percebeu que o ambiente ao seu redor havia se transformado completamente. As energias pesadas e negativas haviam desaparecido, substituídas por uma luz suave e calorosa que parecia envolver todos no café. Bárbara era realmente uma força transformadora, alguém que, assim como Hannah, era capaz de ver além das aparências e das energias superficiais. Quando as amigas de Bárbara se despediram e saíram do café, Hannah decidiu que não podia deixar aquela oportunidade passar. Ela precisava conhecer melhor aquela mulher. Com passos decididos, Hannah se aproximou de Bárbara, que estava arrumando suas coisas para sair. Com um sorriso sincero, Hannah se apresentou brevemente,
contando um pouco sobre sua capacidade de visualizar as energias e a forma como elas afetam as pessoas e os ambientes. Bárbara, eu fiquei impressionada com a forma como você conseguiu mudar a energia deste lugar, disse Hannah, com admiração. Eu adoraria conversar mais com você sobre isso, se você estiver disposta. Bárbara, sempre com aquele sorriso tranquilo, entregou seu cartão de visita a Hannah. Claro, Hannah. Eu ficaria muito feliz em conversar mais com você. Temos muito a compartilhar, respondeu Bárbara, com um olhar de cumplicidade. Enquanto Bárbara saía do café, Hannah sentiu que aquele encontro era o início de algo importante. Bárbara não era apenas uma mulher sábia, ela era uma guia, alguém que poderia ajudar Hannah a entender ainda mais sobre as energias que ela via e sentia. A história de Alex e Miguel estava longe de terminar, e Hannah sabia que haveria muito mais a aprender e a compartilhar nos próximos encontros. A conexão entre ela e Bárbara era algo que ela não podia ignorar, e estava ansiosa para ver onde essa nova amizade a levaria. Assim, com o coração mais leve e a mente mais clara, Hannah voltou sua atenção para o diário que havia deixado sobre a mesa. Começou a escrever, deixando que seus pensamentos fluíssem livremente, refletindo sobre tudo o que havia presenciado naquele café. Sabia que o caminho à frente seria cheio de desafios, mas também estava certa de que estava pronta para enfrentá-los, com a ajuda de sua nova amiga e de seu domingo. Alex estava sentado na cadeira fria da sala de interrogatório, seus olhos fixos no chão. As palavras do policial ainda ecoavam em sua mente, pesando como uma pedra em seu peito. Ele havia confessado, admitido sua culpa, mas isso não aliviava a dor e o arrependimento que o consumiam. O som da porta se abrindo tirou de seus pensamentos. Um homem de meia idade, com um olhar severo e uma postura firme, entrou na sala. Ele carregava uma pasta cheia de papéis, que colocou sobre a mesa com um movimento deliberado. Era o advogado de defesa que seu pai havia contratado, um homem conhecido por sua frieza e eficiência. Alex, começou o advogado, com um tom controlado. Estamos em uma situação muito difícil. O que aconteceu foi grave, e as consequências serão severas. Mas estou aqui para garantir que você receba um julgamento justo. Alex levantou os olhos para o advogado, mas não disse nada. Sentia-se perdido, como se estivesse em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Eu sei que você está arrependido, continuou o advogado, inclinando-se ligeiramente para a frente, tentando estabelecer uma conexão. Mas o mais importante agora é cooperar e ser honesto. Precisamos trabalhar juntos para minimizar os danos. Alex assentiu lentamente, mas ainda não conseguia encontrar palavras. A imagem de Miguel, caído na rua, não saía de sua mente. Ele não podia acreditar que havia destruído a vida de alguém tão promissor, alguém que ele mal conhecia, mas que agora estava irrevogavelmente ligado a ele. O advogado começou a explicar os próximos passos, o processo legal, as audiências, as possíveis consequências. Mas as palavras pareciam um borrão na mente de Alex. Tudo o que ele conseguia pensar era em como sua vida havia mudado em um instante. Como ele poderia viver com isso? Como poderia olhar para seu pai, para sua mãe, e para si mesmo no espelho? Enquanto o advogado falava, Alex sentiu uma estranha sensação de desconexão, como se estivesse flutuando fora de seu próprio corpo. Se Hannah estivesse ali, ela veria uma energia densa e escura envolvendo Alex, uma mistura de arrependimento, medo e desespero. Ele estava preso em uma espiral de negatividade, incapaz de ver uma saída. De repente, a porta da sala de interrogatório se abriu novamente, e Clara entrou, acompanhada de um policial. Ela tinha conseguido permissão para ver Alex, e sua expressão era uma mistura de preocupação e determinação. Alex, disse ela suavemente, aproximando-se dele. Eu sei que você está sofrendo, mas precisamos enfrentar isso juntos. O advogado olhou para Clara, reconhecendo a seriedade da situação, e decidiu dar-lhes um momento a sós. Eu estarei lá fora, disse ele, antes de sair e fechar a porta atrás de si. Clara se sentou ao lado de Alex, tocando levemente sua mão. Ele finalmente levantou o olhar, encontrando os olhos dela. Havia lágrimas nos olhos de Clara, mas também havia uma força que ele não conseguia compreender. Eu nunca quis que isso acontecesse, sussurrou Alex, sua voz embargada pela emoção. Eu arruinei tudo, Clara. A vida de Miguel, a minha vida. Eu não sei como viver com isso. Clara apertou a mão dele, sua expressão firme e gentil ao mesmo tempo. Você fez algo terrível, Alex, admitiu ela, sem tentar minimizar a gravidade da situação.
Mas você ainda está aqui, e ainda pode fazer a coisa certa. Você pode se arrepender, pode aprender, e pode tentar ser uma pessoa melhor a partir de agora. Alex olhou para Clara, sentindo uma pequena faísca de esperança acender em meio à escuridão. As palavras dela eram simples, mas carregavam uma verdade profunda. Ele sabia que nunca poderia desfazer o que havia feito, mas talvez, apenas talvez, pudesse encontrar um caminho para se redimir. A presença de Clara trouxe uma leveza para a sala, uma energia mais clara e suave. Hannah, se estivesse ali, veria a aura de Clara irradiando uma luz suave, um contraste gritante com a escuridão que envolvia Alex. Era como se Clara estivesse tentando passar um pouco dessa luz para ele, tentando ajudá-lo a encontrar uma saída daquele abismo de culpa e arrependimento. Eu vou te ajudar, Alex, disse Clara, sua voz firme. Mas você precisa querer se ajudar também. Precisamos enfrentar isso juntos, e você precisa assumir a responsabilidade pelo que fez. Alex assentiu, sentindo um nó na garganta. Ele sabia que Clara estava certa. Precisava enfrentar as consequências, precisava tentar encontrar uma maneira de se redimir, por mais difícil que fosse. Enquanto Alex e Clara conversavam, a energia na sala começou a mudar. O desespero que antes envolvia Alex começou a ceder lugar a uma nova determinação. Ainda havia muito caminho pela frente, e as próximas cenas trariam desafios ainda maiores, mas pela primeira vez desde o acidente, Alex sentiu que talvez, apenas talvez, houvesse uma maneira de seguir em frente. Com essa nova resolução, Alex se preparou para enfrentar o que viria a seguir. As cenas finais desse capítulo ainda reservavam muitas reviravoltas, e a presença de Hannah e Bárbara seria crucial para ajudar todos os envolvidos a encontrar um caminho para a cura e a redenção. Miguel estava deitado na cama do hospital, cercado pelos aparelhos que monitoravam seus sinais vitais. Suas pernas estavam imobilizadas, e o braço esquerdo, coberto por uma tala maior, repousava sobre a coberta. O silêncio do quarto era quebrado apenas pelo som contínuo dos monitores e pelo murmúrio distante dos corredores. O sol brilhava através da janela, lançando um calor suave no ambiente. Miguel olhava para o céu azul, mas sua mente estava longe dali, perdida em reflexões profundas. Nos dias que se seguiram ao acidente, ele teve tempo para revisitar cada aspecto de sua vida, para questionar o que havia sido seu foco até então. Eu sempre pensei que a natação era tudo para mim, Miguel refletia, observando a luz que entrava pela janela. Mas será que era? Ou será que eu estava só buscando uma glória vazia, algo para me sentir importante, para ser admirado? Ele pensava nas inúmeras vitórias, nas medalhas e troféus que havia conquistado. Cada vitória trazia um momento de euforia, mas logo era substituída pela pressão de ganhar novamente, de manter-se no topo. Será que tudo isso foi uma busca por luzes e holofotes, sem um propósito maior? Enquanto essas reflexões preenchiam sua mente, a porta do quarto se abriu lentamente. Alex entrou, carregando um peso visível nos ombros, com o rosto abatido e os olhos marcados pela culpa. Ele hesitou por um momento antes de avançar, claramente incerto sobre como começar a conversa. Miguel olhou para ele, percebendo quanto Alex estava sofrendo. Não havia raiva ou ressentimento em seu coração, apenas uma compreensão tranquila da situação. Ele havia tido tempo suficiente para aceitar o que aconteceu e estava mais focado em encontrar um novo rumo para sua vida. Miguel, começou Alex, a voz quebrada pela emoção, eu nem sei por onde começar. Eu arruinei tudo. Tirei de você a sua carreira, seu sonho, tudo por causa da minha irresponsabilidade. Miguel observou Alex por um momento, vendo a sinceridade em seus olhos. Era evidente que Alex estava sendo consumido pela culpa, e isso tocou profundamente. Alex, respondeu Miguel, calmamente, eu sei que você não queria que isso acontecesse. Acredite, eu já te perdoei. A confissão de Miguel trouxe uma onda de alívio a Alex, que não conseguiu conter as lágrimas. Ele se aproximou mais de Miguel, e, em um impulso, o abraçou. Foi um gesto carregado de arrependimento e emoção, e Miguel retribuiu o abraço, entendendo que aquele momento era crucial para ambos. Quando se afastaram, Miguel segurou os ombros de Alex e o olhou diretamente nos olhos. O mais importante agora é o que você vai fazer daqui para frente, Alex, disse ele, com firmeza, mas de maneira acolhedora. Nós não podemos mudar o passado, mas podemos escolher como vamos agir no futuro. As palavras de Miguel tocaram profundamente Alex. Ele sentiu que estava diante de uma escolha que definiria o restante de sua vida. Determinado,
Ele prometeu a si mesmo que faria tudo o que fosse possível para honrar a segunda chance que Miguel estava lhe dando. Eu prometo, Miguel, disse Alex, a voz carregada de determinação. Eu vou mudar. Quero fazer algo que honre tudo o que você perdeu por minha causa. Não quero ser lembrado apenas como o cara que destruiu sua carreira. Miguel assentiu, percebendo a sinceridade nas palavras de Alex. Ele sabia que o jovem estava genuinamente arrependido e que queria encontrar um novo propósito para sua vida. E você vai conseguir, Alex, afirmou Miguel, com um sorriso encorajador. Vamos nos ajudar. Eu vou seguir meu novo caminho, e você vai encontrar o seu. Quem sabe, no futuro, possamos construir algo juntos, algo incrível. Alex, ainda com os olhos cheios de lágrimas, começou a descrever seu próprio sonho, o que o movia desde a infância, mas que havia sido ofuscado por suas escolhas erradas. Sabe, Miguel, começou Alex, com a voz mais firme, eu sempre quis construir coisas. Desde pequeno, sonhava em ser engenheiro civil. Minha ideia sempre foi construir casas seguras, onde famílias pudessem viver sem medo, em harmonia. Eu queria construir edifícios sólidos, que pudessem resistir a tempestades, terremotos, até furacões. Mas acabei me desviando desse sonho por causa das festas, das companhias, de toda essa superficialidade que tomou conta da minha vida. Alex fez uma pausa, como se estivesse processando tudo que havia negligenciado em sua vida até aquele momento. Ele olhou para Miguel, buscando algum tipo de compreensão, e continuou. Eu sempre gostei de nadar também. Quando estou na água, sinto uma liberdade que não encontro em nenhum outro lugar. É como se a água me protegesse, me envolvesse, me desse segurança. E acho que isso tem a ver com essa minha necessidade de criar segurança para mim mesmo e para os outros. Talvez pela falta de estabilidade que sempre senti na minha família. Miguel ouviu atentamente, e enquanto Alex falava, algo começou a se acender dentro dele. A descrição de Alex sobre suas ambições, sobre criar estabilidade e segurança, despertou algo em Miguel que ele não havia percebido até então. Alex, disse Miguel, após um momento de silêncio, ao ouvir você falar sobre esses sonhos, sobre construir segurança e estabilidade, percebo que talvez eu também esteja procurando algo assim. Eu quero construir algo que dure, que seja útil, que melhore a vida das pessoas. Miguel fez uma pausa, sentindo que estava finalmente encontrando seu novo caminho. Eu sempre gostei de desenhar, continuou ele. De imaginar coisas novas. E agora percebo que posso usar o que aprendi como atleta, a disciplina, a paixão, o foco, para construir algo significativo. Eu não posso mais competir, mas posso desenhar, posso criar. E sabe de uma coisa? Acho que encontrei meu novo caminho, quero ser arquiteto. Alex sorriu, emocionado ao ver que suas palavras haviam ajudado Miguel a encontrar um novo propósito. Isso é incrível, Miguel, respondeu Alex, com admiração. E sabe de uma coisa? Acho que podemos fazer isso juntos. Você desenha, eu construo. Podemos criar edifícios que não só sejam sólidos e seguros, mas que também sejam belos, que respeitem o ambiente, que tragam algo de positivo para as pessoas. Miguel sabia naquele instante que tinha encontrado não só um novo propósito, mas também um amigo para a vida inteira. Ele viu em Alex uma pessoa íntegra, alguém que, apesar dos erros cometidos, tinha um coração bom e uma vontade genuína de mudar. Então está combinado, disse Miguel, com um sorriso brincalhão. Já que você destruiu minha carreira de atleta, vai ter que ser meu sócio no maior gabinete de arquitetura e engenharia da região. Porque agora eu descobri que vou ser o maior arquiteto deste país. E já que não ganhei a medalha olímpica por sua causa, vamos ganhar muitos prêmios de design de edifícios juntos. Não vai poder fugir dessa. Alex riu, sentindo pela primeira vez desde o acidente uma verdadeira esperança para o futuro. Ele enxugou as lágrimas, mas o sorriso em seu rosto mostrava que algo dentro dele havia mudado profundamente. Não vou fugir mesmo, respondeu Alex, ainda sorrindo. Vamos fazer isso juntos, Miguel. Vamos construir algo de que possamos nos orgulhar, algo que faça a diferença. Nesse momento, a porta se abriu novamente, revelando Bárbara. Ela havia chegado para ajudar Miguel a lidar com o trauma, mas ao entrar no quarto, encontrou uma cena inesperada. Miguel e Alex, rindo e fazendo planos juntos, irradiavam uma energia positiva que enchia o quarto. Bárbara sorriu, percebendo que aqueles dois jovens haviam transformado uma tragédia em um novo começo.
Ela se aproximou da cama de Miguel, sentindo que sua presença ali não era mais tão necessária quanto antes. Parece que vocês já resolveram muita coisa, disse Bárbara, com um sorriso acolhedor. Miguel olhou para ela, ainda sorrindo. Sim, Bárbara, respondeu ele. Eu aprendi uma coisa importante nesses últimos dias. Quando se perde uma prova, a gente não deve desistir. Deve se preparar para a próxima. E foi assim que encarei o que me aconteceu. Agora, estou pronto para a próxima fase da minha vida. Bárbara sentiu, sentindo uma onda de orgulho por Miguel. Ela sabia que ele havia encontrado a força necessária para seguir em frente, e que Alex, ao lado dele, também estava no caminho certo para a redenção. Com a visão do dom de Hannah, teríamos visto uma aura brilhante envolvendo os dois jovens, uma mistura de azul e verde, representando cura, renovação e esperança. As energias densas de culpa e remorso que antes envolviam Alex haviam se dissipado, substituídas por uma luz suave e tranquilizadora. Miguel e Alex se tornaram inseparáveis. Ambos encontraram novos caminhos para seguir, transformando a dor e o arrependimento em motivação para criar algo significativo. A partir daquele momento, suas vidas não seriam definidas pelo acidente, mas pelo que fariam a partir dele. Os dois jovens, agora firmemente unidos por um laço de amizade e propósito, começaram a traçar seus novos destinos. O futuro, que antes parecia incerto e sombrio, agora se abria como uma tela em branco, pronta para ser preenchida com novos sonhos, novas realizações e, acima de tudo, novas esperanças. Alex estava sentado na pequena varanda de seu novo apartamento, observando o sol nascer no horizonte. Era uma visão tranquila, um novo começo que contrastava com a escuridão que havia vivido nos últimos dias. O apartamento era simples, longe do luxo da mansão em que havia crescido, mas Alex sentia-se mais em paz ali do que em qualquer outro lugar. Ele olhou para o interior do apartamento, onde seu pai, o juiz, estava preparando café na cozinha. Era uma cena doméstica comum, mas carregada de significado para Alex. O pai de Alex, sempre tão dedicado ao trabalho, estava ali, com ele, pela primeira vez em muitos anos. O acidente havia despertado algo no juiz, fazendo-o perceber que precisava estar presente na vida do filho. Ele tinha sido tão consumido pelo trabalho e pelas responsabilidades que havia deixado a família em segundo plano, e isso agora pesava em sua consciência. Bom dia, Alex, disse o juiz, trazendo uma xícara de café para o filho. Como você está se sentindo hoje? Alex aceitou a xícara com um sorriso. Estou bem, pai, respondeu ele, com sinceridade. É estranho, mas acho que finalmente estou começando a me encontrar. Sei que ainda tenho muito que aprender e melhorar, mas sinto que estou no caminho certo. O juiz assentiu, sentando-se ao lado do filho na varanda. Eu também, filho, disse ele, após um momento de reflexão. Eu estive tão focado no meu trabalho, na minha carreira, que esqueci o que era mais importante. Deixei sua criação nas mãos de sua mãe e dos empregados, e não percebi o quanto você precisava de mim. E por isso, eu sinto muito. Alex olhou para o pai, surpreso pela vulnerabilidade que ele mostrava. Nunca havia visto seu pai assim, tão aberto e sincero. Era como se o acidente tivesse desmoronado todas as barreiras que existiam entre eles. Eu também cometi muitos erros, pai, admitiu Alex, com um suspiro. Mas quero mudar, e estou disposto a trabalhar para isso. Não quero que o que aconteceu com Miguel tenha sido em vão. O juiz colocou a mão no ombro de Alex, apertando com firmeza. Vamos fazer isso juntos, disse ele, com determinação. Quero ser o pai que você sempre precisou, e estou aqui para te apoiar em cada passo dessa nova jornada. O sol, agora totalmente visível no horizonte, iluminava a varanda, banhando pai e filho em uma luz dourada. Se Hannah pudesse ver essa cena, ela perceberia uma aura de renovação em torno deles, uma mistura de amarelo e branco, representando um novo começo e uma clareza de propósito. Após o acidente, a vida de Miguel e Alex tomou um novo rumo, e ambos se tornaram exemplos de superação e determinação. Miguel, que encontrou sua nova paixão na arquitetura, e Alex, que se dedicou à engenharia civil, se destacaram como os melhores alunos em seus respectivos cursos. Mas o impacto que decidiram causar ia além dos projetos que desenhavam e construíam. Reconhecendo o poder de suas histórias, Miguel e Alex começaram a realizar palestras em escolas e universidades. Juntos, contavam suas experiências, alertando sobre os perigos de dirigir sob o efeito do álcool e as consequências devastadoras que decisões imprudentes podem ter.
Suas palestras não eram apenas narrativas de advertência, eram lições de vida, transmitidas com sinceridade e emoção. Eles abordavam o valor da responsabilidade, o poder do perdão e a capacidade de transformar tragédias em oportunidades de crescimento. As palavras dos dois tocavam profundamente os jovens que os ouviam, inspirando-os a fazer escolhas mais conscientes. Entretanto, enquanto Miguel e Alex transformavam suas vidas e as de muitos ao seu redor, a mãe de Alex seguia por um caminho diferente. Após o divórcio, ela continuou a viver na luxuosa mansão que tanto valorizava, mas que agora se tornava um símbolo de sua solidão. O estilo de vida extravagante que mantinha logo começou a consumir a considerável quantia que havia recebido após a separação. Gastos excessivos com roupas, joias e festas a deixaram em uma situação financeira cada vez mais precária. Apesar das mudanças drásticas ao seu redor, a mãe de Alex ainda não havia percebido o vazio da sua existência. Ela foi um instrumento de transformação para muitas vidas, mesmo sem perceber. O acidente que destruiu os sonhos de Miguel também trouxe à tona a necessidade de mudanças profundas em Alex e em seu pai, mas para ela, o aprendizado parecia distante. A vida, no entanto, tinha seus próprios meios de ensinar, e, sem recursos financeiros, ela começaria a enfrentar uma realidade que não poderia mais ignorar. Era triste pensar que, enquanto Alex e Miguel haviam encontrado novos caminhos e transformado suas vidas com base no amor e na busca por um propósito maior, a mãe de Alex ainda caminhava rumo à solidão e à ruína. Talvez, se tivesse escolhido um caminho diferente, guiado pelo amor em vez da ambição, sua vida poderia ter seguido uma trajetória menos dolorosa. Mas, como as histórias de Miguel e Alex mostravam, o tempo e as experiências de vida tinham o poder de ensinar as lições mais duras. Para a mãe de Alex, essas lições ainda estavam por vir. A esperança, porém, permanecia. Talvez, um dia, ela também encontrasse seu verdadeiro caminho, não mais baseado em aparências, mas em uma vida plena de significado e amor verdadeiro. Até lá, sua jornada seria uma prova de que a transformação pode ser difícil, mas nunca impossível. Hannah estava sentada em sua mesa, revisando suas anotações do diário. Ela havia encontrado um novo propósito em sua capacidade de ver as energias ao seu redor, e estava determinada a usar esse dom para ajudar as pessoas a se reconectarem com suas verdadeiras essências. Ela refletiu sobre a história de Alex e Miguel, dois jovens cujas vidas haviam sido radicalmente transformadas por um único momento de descuido. Mas, em vez de se deixarem destruir pela tragédia, eles escolheram se reconstruir, cada um à sua maneira, encontrando um propósito maior no processo. Hannah sorriu, sentindo uma profunda gratidão por poder testemunhar essas histórias de superação e transformação. Ela sabia que o caminho deles não seria fácil, mas também sabia que, com o tempo, eles encontrariam a paz e a realização que tanto buscavam. A voz interna de Hannah, sempre presente, sussurrou-lhe palavras de conforto e sabedoria. Ela fechou os olhos, respirando fundo, e permitiu que a energia positiva preenchesse, renovando suas forças para continuar sua própria jornada de descoberta e auxílio. Hannah pegou sua caneta e escreveu as últimas palavras em seu diário. A vida é uma série de escolhas, e cada uma delas nos leva a um novo caminho. Cabe a nós decidir se queremos trilhar um caminho de dor e arrependimento ou de crescimento e renovação. Hoje, escolho a renovação. Ela fechou o diário com um sorriso tranquilo, sentindo-se em paz. Mais uma história havia sido contada, e mais uma vez, a vida mostrará que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, havia luz à espera de ser encontrada. Essa é apenas uma das muitas histórias intensas e emocionantes que cercam a vida de Hannah Valentina. Se você ficou tocado por essa narrativa e deseja explorar outras histórias igualmente impactantes, não perca os outros vídeos do canal. E se você quer descobrir quem é Hannah Valentina, essa figura tão enigmática e inspiradora, mergulhe nos vídeos anteriores e acompanhe sua trajetória desde a infância. Cada episódio revela segredos, desafios e as transformações de uma mulher única em sua jornada de autodescoberta. E se você está curioso para ver como Hannah continua a transformar sua vida e a vida daqueles ao seu redor, fique ligado. Tem muito mais por vir nessa emocionante série. Gostou do vídeo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. Compartilhe com seus amigos e vamos juntos acompanhar cada passo dessa incrível jornada.